Atendendo ao pedido de um seguidor, a gente vai falar hoje sobre os ciúmes nas relações afetivas. Tema importante esse. O ciúmes é um sentimento normal, que indica zelo com o outro, cuidado, indica que o outro não é indiferente, indica que o outro é importante para a gente. O ciúmes fala do medo da gente perder alguém que é importante para a gente. Quando é que o ciúme se torna um problema? Porque ele pode se tornar um problema, né? Ele se torna um problema quando ele fica algo obsessivo, ou seja, quando a sua vida passa a girar em torno da vida de outra pessoa, quando você passa a querer controlar a outra pessoa, quando você passa a sentir que se você não tiver o controle, se você não souber aonde ela está, o que ela está fazendo, com quem ela está falando, que a sua vida perde o sentido e que você perde a segurança na sua vida caso você não saiba sobre essa outra pessoa. O ciúme se torna um problema quando a gente passa a querer o outro só pra gente. E ele se torna um problema também quando a gente vive uma vida de desconfiança, quando não se há nenhuma confiança sobre o outro. Sempre se há uma fantasia de que o outro pode estar traindo a gente. O Freud faz algumas classificações em sua obra sobre os ciúmes. Eu escolhi trazer duas das classificações do Freud para a gente saber sobre elas. A primeira classificação, Freud denomina como ciúmes normal ou competitivo. Ele chama de ciúmes competitivo porque ele fala que a pessoa que sente ciúmes entra em competição, e muitas vezes essa competição é inconsciente, com o outro, com a outra pela qual ela se sente ameaçado. O medo de perder o objeto que é amado, e entra-se em competição com o outro ao qual se sente ameaçado. E essa pessoa que tem ciúmes, além de ter medo de perder o objeto amado, ela se sente culpada pela perda do objeto, pela perda da pessoa. Ela acha que ela fez alguma coisa e que ela é responsável, então, pela perda do outro, que ela é desinteressante, que ela não é boa o suficiente, enfim, ela se responsabiliza pela perda do outro e se sente constantemente ameaçada. Esse é o ciúmes mais comum. E o segundo tipo que eu escolhi trazer aqui para a gente saber, o segundo tipo de ciúmes que Freud denomina, se chama de ciúmes projetado. O que é o ciúmes projetado? O ciúmes projetado é aquele ciúmes que fala de uma pessoa que se sente atraída por outra, mas que projeta isso, que direciona isso para o seu companheiro ou companheira. Então é ela que está consciente ou inconscientemente se sentindo atraída ou sentindo desejo por uma outra pessoa, ela não quer enxergar isto nela e aí ela projeta na pessoa com a qual ela está. Então ela passa a ter ciúmes do outro, achando que o outro é que está se sentindo atraído por alguma outra pessoa, quando na verdade é ela que está se sentindo dessa forma. E qual é o problema para a pessoa que sente os ciúmes? A pessoa que sente ciúmes de forma excessiva, ela sofre muito. Não é só a pessoa com a qual ela está que sofre o controle, que sofre as restrições. A pessoa que sente ciúmes também sofre muito. E sofre por quê? Sofre porque ela também vive uma restrição na sua vida. É muito difícil para ela continuar se ligando às suas tarefas cotidianas, às suas outras relações, porque ela está lá o tempo inteiro preocupada com o que o outro está fazendo. A sua vida passa a girar em torno da vida do outro e do controle da vida do outro. Essa pessoa, no geral, se sente muito insegura, ela se sente muito vulnerável e, mais do que isso, ela desconfia que ela não é suficientemente capaz de manter o outro, de ser interessante para o outro, de sustentar o amor do outro. Essa é a grande questão do ciumento obsessivo e essa é a questão que precisa ser cuidada em uma pessoa que sente ciúmes dessa forma excessiva. É a insegurança dela, é o não acreditar, o não confiar em si mesmo e que é possível para ela sustentar uma relação e que ela tem atributos e características e qualidades que são interessantes para um outro.
Então a gente está dizendo que o ciumento obsessivo ele não se sente tendo valor e é isso que precisa ser cuidado nele, inclusive num trabalho de psicoterapia, e para que ele possa se tornar então mais confiante nele mesmo e ele possa aceitar ter relações onde ele fique mais confortável, onde ele se sinta um pouco mais seguro. Bom, espero ter esclarecido a pergunta do seguidor. Foi um prazer falar sobre isso e eu aguardo mais sugestões para a gente continuar conversando aqui no nosso canal. Até o próximo vídeo.